Olá, tudo bem? Eu sou Valdirene e eu sou artesã. Vamos aprender juntos fazendo essa bonequinha peso de porta. Ela é muito fácil de fazer. Vamos no passo a passo, junto comigo? A primeira coisa a fazer é ter um molde. E o molde dessa bonequinha nada mais é do que um círculo. Uma circunferência grande. Ela tem 26 centímetros de diâmetro. É o corpo da nossa bonequinha. Esse outro círculo menor, com 13 de diâmetro, vai ser a cabecinha da boneca. E esse pequenininho, de 5 de diâmetro, vai ser as mãozinhas. O que a gente faz agora? Com esses moldes, nós vamos pegar um tecido, escolher um tecido a gosto. Vamos colocar, então, o molde em cima do tecido e vamos recortar. Depois de recortar, e isso também vale para o corpo, quanto para cabecinha e as duas mãozinhas. Vamos riscar no tecido e depois recortar. Em seguida, nós vamos fazer um pesponto, como esse. Vamos introduzir uma linha na agulha, que seja uma linha bem resistente, e vamos começar a fazer os pontos. A gente coloca, então, a agulha e vamos fazer esse movimento de entra e sai com a agulha, até chegar a fazer toda a volta e chegarmos no mesmo ponto. Nós temos um passo mais adiantado. Esse já foi feito todo o contorno com essa linha dupla resistente. E foi feito o que mais? Dentro desse círculo foi colocado, então, enchimento, todo revestido com enchimento, para ficar bem fofinho, assim como essa. Então, foi colocado, espalhado por todo ele, esse enchimento. E nós vamos precisar agora do peso, porque afinal de contas ela é uma bonequinha peso. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos areia grossa e colocamos em várias sacolinhas de mercado, 2 ou 3 ou até mais, essa areia, um tanto que seja suficiente para ter um peso razoável, mais ou menos um copo, como esse. E então, nós revestimos com essas sacolas plásticas para poder vedar a areia. Então, nós colocamos aqui. E aí, vamos puxar a nossa circunferência com a ajuda dessa linha, uma linha mais resistente, e vamos acomodar o pezinho da areia grossa que tá aqui dentro. Vamos fazer com calma, segurando bem para não estourar. E vamos, então, agora fazer o arremate. Dessa forma. Arrematar bem para que não estoure. E aí, a gente acomoda, corta a linha. Acomoda. Se for possível, a gente coloca um pouquinho mais de enchimento nos lugares vagos, com auxílio de
de um palito ou alguma coisa que possa nos ajudar. Dessa forma. De maneira que ele vai ficar todo recheado, não só com a areia, mas também com o plumante, que é o enchimento, para que ele fique bem revestido por igual em todos os lados. Com calma, para que não estoure a areia. Então, dessa forma, nós já temos aqui um pezinho. Viram só? O que nós fazemos agora em seguida? Pegamos uma renda ou algo parecido que tem uma largura razoável. Essa daqui tem mais ou menos 2 dedos. E nós vamos cortar na medida de 36 centímetros, aberto, né? 36 centímetros. Medimos aqui, cortamos e depois a gente costura dessa forma, para que ela fique assim com uma circunferência. Feito isso, nós vamos fazer como nós fizemos no início com o círculo. Vamos colocar a linha na agulha e vamos fazer o chuleado todo em volta dele e franzirmos e fazermos arremate de maneira que ele fique esse babadinho. Observam? Esse babadinho vai servir para quê? Para podermos colocar aqui, porque ele vai servir de enfeite e também para fazer o acabamento aqui da nossa bonequinha, dessa forma. Nós vamos usar agora a cola quente para nos ajudar. Então, a gente coloca em toda essa volta. A cola, de maneira que a gente, então, possa colocar a renda de maneira igualada. E aí, vamos ter certeza de que a cola vai colar bem a nossa rendinha. Viram? Feito isso, havia me esquecido também de dizer que nós fazemos a mesma coisa com a cabeça e as mãozinhas. Fazemos o mesmo processo. Passamos o chuleado no contorno de toda a circunferência, enchemos como nós fizemos com o corpo e enchemos com o enchimento, né, o plumante, e nós arrematamos atrás, fica assim. Essa então vai ser a cabeça. A mesma coisa vai ser feita com as mãozinhas. Nós vamos então passar em todo o contorno e quando chegar aqui, a gente enche com o nosso plumante. Vamos enchendo. Devagar. Com o auxílio do dedo, a gente introduz o enchimento dentro. Puxa. E arremata. Arremata 2 vezes para não ter o risco de estourar. Agora, a gente vai fazer o modelinho da mãozinha. A gente coloca aqui por baixo a linha, a agulha, e fazemos essa pressão e voltamos a sair com a agulha no mesmo ponto. De maneira, então, que... E eu pressiono um pouco, de maneira, então, que vai ficar um vinco. Vou fazer novamente um pouquinho mais pro lado.
Introduzo por baixo a agulha e faço mais uma vez esse processo. Vejam como fica. Pressiono um pouquinho e volto no mesmo ponto. E embaixo eu arremato. Dessa forma. Então, assim nós temos a nossa cabecinha, então, já feita dessa forma. E as mãozinhas que vão ser usadas na bonequinha. Então, feito isso, agora a gente, então, vai unir a cabeça com o corpo da bonequinha. Vamos escolher um ângulo que pareça estar mais de acordo. E, então, a gente vai fazer a colagem da cabecinha no corpo. Colocamos aqui um pouco de cola. E vamos aqui colar a cabecinha. Seguramos um pouco para que a cola possa secar. Seguramos. Estão vendo? Agora ela já tem a cabecinha, ok? Depois, então, nós colocaremos as mãozinhas. O que nós faremos agora? Precisamos de pôr o cabelinho. O cabelinho da bonequinha é feito da seguinte forma. Nós vamos precisar de um papelão que tenha a medida de 24 centímetros por 15 centímetros. O que nós vamos fazer? Nós vamos usar uma lã básica de tricô. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos segurar com o dedo e nós vamos fazer voltas nesse papelão. Esse cabelinho usou 35 voltas, então eu vou fazer esse movimento 35 vezes até que ele me dê essa largura. Feito isso, quando eu terminar de fazer essas 35 voltas, eu vou tirar do meu papelão. E ele vai estar completo, assim como esse, e eu vou achar o meio. Achando o meio, eu vou até a máquina de costura e costuro de maneira que os fios fiquem assim, todos um pertinho do outro. E essa costura vai servir como a segurança, né, para que os fios não se movam dessa forma. Feito isso, eu pego, então, mais um fio de lã, 2 fios, na verdade. Corto 2 fios como esse e faço 2 laçarotinhos, um em cada lado, um do lado direito e o outro do lado esquerdo da costura que eu fiz anteriormente na máquina. Feito isso, então, eu já tenho como uma peruquinha, então, para preencher a cabecinha da nossa bonequinha. Vamos fazer o seguinte, então. Pegamos aqui a bonequinha e vamos colocar na cabecinha da nossa boneca. Vamos centralizar de maneira que fique bonitinho. Vou virar pra mim pra ficar um pouco mais fácil. Feito isso, a gente usa a cola quente novamente pra fixar na cabecinha e damos um pontinho, um pinguinho de cola. E aí, fixamos no meio da cabecinha da boneca. Conseguem ver? Dessa maneira, ela já ficou fixa na parte da frente. Então, o que nós fazemos? Nós viramos ela ao contrário, assim, a parte de trás, onde tá aquele arremate feio,
E nós vamos cobrir toda essa parte usando a cola. Com a cola, então, eu dou pontos de cola por toda a circunferência. E dessa forma, eu vou acomodar a minha peruquinha feita com a lã. Viram bem? Dou uma pressionada para que a cola possa entrar na linha, na lã e na cabecinha da boneca. E agora, aqui nos pontinhos onde nós demos no início, nós vamos dar mais uma coladinha, um pouquinho de cola, então, na cabecinha. E aí, nós trazemos a lã bem pertinho, para que ela fixe. Pressionamos um pouco. E o mesmo processo vai ser feito do outro lado. Um pouquinho de cola. E então, pressionamos a lã para que ela fique fixa. Conseguem ver? Pressionamos um pouco para que a cola possa secar. Colocamos um pouquinho mais de cola na frente para fixar um pouco melhor. Um pouquinho mais. E aí, a bonequinha já tomou até uma outra forma, não é mesmo? Agora já com o cabelinho. Agora a gente precisa colocar e fazer um rostinho para ela. O que que nós usamos? Usamos tinta para tecido. Usamos tinta para tecido preta e branca. Usaremos também uma caneta para tecido. E um molde para boquinha, que já já nós vamos usar. Vamos deixar aqui reservar para ser usado depois. Como nós fazemos agora? Vamos virar para o nosso lado e vamos centralizar, ver o centro do rostinho. E vamos marcar mais ou menos uma posição aonde mais ou menos os olhinhos vão ficar com o lápis. Feito isso, vamos usar a tinta preta. E com o auxílio dessa agulha de crochê, ela tem a ponta bem arredondada, ela me é muito útil para poder fazer esse trabalho agora. Eu, então, vou molhar a ponta da agulha com a tinta. E onde eu marquei já com o lápis, eu vou fazer um pontinho com o auxílio da agulha. Molho novamente a pontinha na tinta e faço o mesmo processo. Só dou uma encostadinha no tecido. Verifico se os dois estão do mesmo tamanho. E reservo. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a boquinha da nossa bonequinha. Com auxílio, então, desse molde para boquinha, eu centralizo. A boquinha.
Seguro com o meu dedo. E com essa caneta para tecido de ponta fina, eu apenas, então, faço o contorno. Viram? Faço aqui um acabamento. E agora, nossa bonequinha já tem um sorriso. Agora, eu faço um Vzinho. Contrário. A forma do seu narizinho. E agora, eu vou fazer a sobrancelha. Faço um pinguinho. Também vou fazer a mão livre mesmo, alguns cílios. Só puxando a ponta da caneta. De maneira que ela me dê alguns cílios para a boneca. Dessa forma. Viram? Já tem um rostinho, então, a nossa boneca. Mas a gente pode melhorar. Vamos usar a tinta branca. E vamos iluminar um pouco o rostinho dela. De que forma? Nós molhamos um palito de dente na tinta branca. Com a pontinha bem fina, então, do palito de dente. Nós fazemos o seguinte. Damos um ponto de luz. Aqui embaixo, molhamos novamente e fazemos mais um pontinho. E 2 pontinhos aqui na lateral. Damos mais uma molhadinha. E aí, temos a bonequinha com o seu rostinho. Está pronto? Ainda não. O ideal é que nós façamos isso quando a tinta já estiver seca, mas vamos fazer agora para que a bonequinha fique pronta. Nós usamos alguma maquiagem, algum blush já usado, já vencido, para a gente poder aproveitar. O que que nós fazemos? Pegamos um pincel. Tiramos o excesso. E damos assim na bochechinha dela leves batidinhas com o pincel, bem de leve. Tiramos ainda mais o excesso. E fazemos círculos. De maneira que o blush entre dentro da trama do tecido e dê para a bonequinha esse ar saudável. Usamos também um pouquinho para colocar na sobrancelha. Com muito cuidado, porque a tinta do olho ainda está molhada. Conseguem ver? Podemos ainda iluminar um pouquinho mais o rostinho dessa forma. Usando novamente o palito de dente, molhamos na tinta branca. E então, fazemos aqui 3 pontinhos de luz. Um de cada lado da bochecha, viram? E ainda não está pronto. Vamos lá. O que que nós podemos fazer ainda? Vamos enfeitar ela um pouquinho mais. Nós pegamos alguns lacinhos comprados no armarinho.
com algumas flores. E então, nós vamos deixar ela mais enfeitadinha. Com o auxílio da cola, damos um pontinho de cola atrás e aqui nós colocamos um lacinho, para que ela fique meiga. Fazemos do outro lado a mesma coisa. E agora ela já está praticamente pronta. Vamos cortar o excesso de alguns fios. Vamos também colocar, para dar um acabamento melhor aqui na frente, um laçarotinho de fita de cetim, fita número 1, um lacinho feito em casa mesmo. Vamos dar um pingo de cola. Colocamos aqui no pescocinho para dar um acabamento. Viram? Agora está faltando os bracinhos, que nós não colocamos ainda. Os bracinhos vão ser colocados aqui. Levantamos um pouquinho aquela rendinha do início. E a gente, então, dá uma conferidinha. Usamos a cola quente novamente. Vou trazer para o meu lado para poder ver melhor. E aí, nós colamos um